Eclesiastes capítulo 12. Glória a Deus. Todos acharam? Vou ler o versículo 13. Vai dizer assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler novamente o versículo 13, que vai dizer: de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações, Pai, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Pai, ela cura, liberta, restaura. Que o Senhor venha operar todas essas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Deus vivo, santo, fiel, que o Senhor venha tirar do nosso meio todo trabalhar do inimigo que impede da Tua palavra de ser pregada, da Tua palavra de ser ouvida, da Tua palavra de ser vivida. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da Tua poderosa palavra. Que assim seja feito hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Então vamos aplaudir o nosso Deus novamente. Podem tomar o assento. Salomão, ele está nos aconselhando, um homem vivido, e ele está dizendo assim, ó: de tudo o que você tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Se Paulo fosse pregar nessa nossa geração, ele iria falar as mesmas palavras, a mesma frase que ele falou em Romanos capítulo 10, versículo 14. E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue a verdade? Porque às vezes as pessoas pensam que conheceram Cristo devido assim às pregações que hoje as pessoas estão ouvindo, devido às pregações que as pessoas estão ouvindo. As pessoas estão pregando assim: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E isso não é evangelizar. Você ficar falando Jesus te ama não vai mudar assim a vida do irmão. A vida do irmão que está no pecado. O que vai mudar a vida do irmão é quando você fala desse amor de Cristo, o que ele sofreu para levar a salvação para as nossas vidas, e falar ali do pecado, pregar o evangelho, assim. Por isso que eu quero entrar nesse tema, no versículo 13: de tudo o que você tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, como a pessoa pode guardar o mandamento se às vezes ela não conhece o mandamento? Igual hoje, assim, eu vejo as pessoas pregando, meus irmãos, ó, vem que, por exemplo, é o mês do milagre. O mês do milagre. As pessoas estão vindo e não conhecendo a verdade, então elas não vão se arrepender. Isso é forte, o que eu estou querendo dizer, porque isso é muito forte e assustador ao mesmo tempo, porque Salomão vai dizer no versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até tudo o que está encoberto, quer seja boa, quer seja mal.
Como uma pessoa vai saber que se está no erro, se os pregadores não falam a verdade, se fica tapeando? Eu vou colocar um exemplo para os irmãos entenderem. Quem tem carro vai entender isso aqui. Imagina assim, você comprou um carrão do ano. O carrão é muito bom. Aí você está numa rodovia boa, que dá para você dar até uns 120 por hora. Mas lá está a placa lá, 80 por hora. Você tem esse carro bom, você anda assim conforme a segurança que você está tendo no carro. Tem pessoas que a placa está lá, numa bandeirante, 80 por hora. Assim, a pessoa anda 120 ali. Mas se colocar um radar ali, essa pessoa, quando vê essa placa, ela está 120. Quando ela vê essa placa, ela faz o quê? Ela diminui. Ou ela vai passar ali? Ela diminui. Por quê? Porque ela não quer ser multada. Sim ou não? Às vezes pode acontecer da gente esquecer. Eu já esqueci. Assim, estava andando numa rodovia, esqueci que era 60 por hora. Passei a 70. E depois veio o quê? A notificação. Que você errou. Ali o comprovante, ó, você pecou. Você errou ali, ó. Você passou acima da velocidade. Automaticamente vem uma culpa assim na gente. Olha, meu Deus, olha, eu errei. Era para mim. Eu esqueci desse radar. Eu esqueci desse radar. Assim também é quando a gente prega a verdade. Quando a gente prega a salvação. Quando a gente prega ali sobre pecado. A pessoa, ela ouve e ela medita. Ela fala assim, eu estou errando nisso. Então isso que Salomão, não só Salomão fala, mas Paulo também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que Deus há de trazer o juízo, e iremos prestar conta sobre as nossas obras, se seja boa ou seja ruim. Isso é muito forte e assustador, porque se você não estiver conhecendo a verdade, e estiver praticando as obras ruins, você vai ser julgado. Você vai ser julgado. Por isso que até quarta-feira eu preguei: cautelai-vos que ninguém vos engane. Então a lei, ela é feita ali para nos orientar a não pecar. Vamos em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Vai dizer assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse. Então, a importância de pregar a palavra de Deus. Que às vezes as pessoas pensam assim: não, o importante é crer em Jesus. E o que é crer em Jesus? A palavra fala, se a gente não guardar o mandamento de Deus, em 1 João capítulo 2, versículo 4, a gente não conheceu Ele. O que é crer em Jesus? É andar no pecado? Ele é o seu advogado, então toda vez que você pecar, Jesus Cristo, não, tem o meu advogado, Jesus Cristo vai tomar conta disso para mim. Então toda vez assim, cometer pecado, não pode. Não pode. Então a lei veio para nos mostrar o que é o pecado. O que é pecado? E é forte isso, porque Romanos capítulo 5, no versículo 5 também, vai dizer que a morte reinou de Adão até Moisés. De Adão até Moisés. Depois vem a lei para orientar aqueles que eram escolhidos a andar na salvação. Então a lei ali foi feita para isso, para orientar os irmãos a andar na salvação. E você vê que Mateus capítulo 5, versículo 17 mesmo, até o versículo 20, Jesus Cristo vai falar da importância de guardar a lei, de guardar a palavra dele. Eu vou pedir para os irmãos, e até mesmo aqui em João capítulo 14. Evangelho relatado por João capítulo 14. O versículo 23.
Presta bem atenção. O versículo 23 vai dizer assim, Jesus dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu, meu Pai, o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Você vê lá que em Romanos capítulo 8, versículo 31, Jesus Cristo estava dizendo para os judeus que estavam crendo nele: se vós permanecerdes verdadeiramente na minha palavra, serei os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui eu quero falar assim, a importância, meus irmãos, de guardar a palavra do Senhor, porque naquele dia nós iremos ser julgados. E olha aqui, João ele descreve em Apocalipse capítulo 20 esse julgamento. Vamos aqui em Apocalipse capítulo 20. Aí eu já vou estar iniciando já onde que eu estava querendo chegar também. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. João vai dizer: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então abriram os livros, ainda outro livro, e abriram outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achavam escrito no livro. Então João ele está escrevendo, ele está falando que o livro da vida foi aberto. Então eu quero compartilhar hoje com os irmãos a importância de guardar ali, porque o livro da vida vai ser aberto, a palavra vai ser aberta lá, e Deus ele vai nos julgar através até mesmo da palavra dele. Então em Marcos, vamos aqui, Evangelho de Marcos capítulo 5, você vê que até assim, ó, para pensar como Jesus começou o seu ministério também. Ele foi falando sobre pecado, para fazer as pessoas ali pensar e se arrepender. Porque tem muitas pessoas que falam assim: eu creio em Cristo, não vem para a igreja, continua no pecado. Daí pensa que crer é você só crer. Não, crer é você guardar a palavra dele. Crer é você se desviar do mal. Mateus capítulo 5, todos acharam? Subtítulo, Mateus capítulo 5, perdão, viu? Eu falei Marcos? 30 contra 1, então tá certo, eu falei Marcos. Mateus capítulo 5. Olha no versículo 22, ele vai dizer assim: aquele dia ele vai abrir a palavra e vamos ser julgados. Olha aqui no versículo 22, ele vai dizer assim: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, se irá contra seu irmão, será réu de juízo. Então ele está falando assim: aquele que se ira sem motivo, sabe? Ele vai pegar aquelas pessoas que se ira facilmente, e vai ser julgado, vai ser julgada. Aquela pessoa que qualquer besteirinha está se irando, está falando besteira, e vai ser julgado. Mas entenda o texto, ele está dizendo assim, ó: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo, porque por exemplo, às vezes a gente fica irado, mas com motivo, sim ou não? Pô, tem pessoas que nos irrita tanto que a gente fala: não, tem que resolver isso daí, né? Às vezes num casamento, o marido ali, o marido cometeu algo errado, a mulher falou assim: não, isso é com motivo, eu preciso corrigir ele, eu preciso falar que ele está errado. Ou a esposa, ou um filho. Mas ele está falando que sem motivo, pessoas que sem motivo, sabe, aquela pessoa sem motivo, assim está tudo tranquilo e ela fica arrumando confusão, fica fazendo barulho.
Então essas pessoas vai ser julgada. Ele vai abrir o livro da vida. Entenda isso também. Por exemplo, João capítulo 3, ele vai falar aquele que nasceram da água e do Espírito no versículo 5, esses entrarão no reino de Deus. Por quê? Quem é nascido do Espírito, ele vai desviar assim das tentações, das coisas que Satanás está fazendo para provocar, para tirar ele da presença de Deus. Então ele vai pensar, ele não vai agir por impulso. Ele não vai agir por impulso. Olha aqui no versículo 27, subtítulo, ele vai falar sobre o adultério também, a fornicação. Às vezes ele vai abrir lá o livro da vida e vai falar sobre a fornicação. Aí imagina esse dia, Jesus Cristo julgando. Você vê que João está descrevendo esse dia. Assim, ele está descrevendo, assim, a pessoa que estiver na fornicação automaticamente vai se identificar. Eu estou lascado. E outros não, ó. Graças a Deus eu não me irei facilmente, não. Só na hora que, por exemplo, era necessário. Outros falam assim, não, eu não forniquei, não. Eu não adulterei. Olha no versículo 27, ele vai dizer assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então tem aquelas pessoas que tem aquela astúcia, é meio levada assim, fica provocando outras pessoas, assim, num olhar, assim para aquela pessoa pecar, para aquela pessoa fornicar, até mesmo uma pessoa casada, às vezes com frasinha, com coraçãozinho, para fazer aquela pessoa. Então ele está falando aqui, ó, aquela que olhar para uma pessoa desejando no seu coração, com ela já cometeu o adultério. Então aqui as pessoas vão ser julgadas. Aqui as pessoas vão ser julgadas. Olha aqui, ó, sobre o divórcio, no versículo 31. Aqueles que gostam de casar e se separar, casar e se separar, casar e se separar. Ele vai abrir também aqui, vamos falar também sobre o divórcio. Olha aqui no versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, cometeu o adultério também. Então aquelas pessoas que casam com aquela mulher que foi desquitada, também, você vê que ele fala, vai ser julgado. Vamos julgar. Vamos julgar. Então, olha aqui, sobre juramentos falsos. Olha aqui no versículo 33. Ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás, mas cumprirás. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então ele está falando assim, ó, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que qualquer de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono do céu. E assim ele vai falando. Qualquer que jurar ali, até mesmo falso, né, vai ser julgado. Tem aquelas pessoas que para encobrir erros ali, pecados, fica jurando: não, eu juro que eu não fiz isso, eu juro que eu não fiz isso. Então vai estar ali, réu de juízo também. No versículo 38 ele vai dizer assim, sobre a vingança. Pessoas que gostam de se vingar de outras, pessoas que gostam de se vingar, ele vai observar tudo. De Deus naquele dia ninguém vai conseguir fugir. Pessoas que gostam de falar assim: não, eu vou me vingar daquela pessoa, eu vou me vingar. Olha aqui também no versículo 43, ele vai dizer sobre amar os inimigos. Ele vai trazer isso nas nossas memórias também. Aquelas pessoas que não amaram ali o inimigo, que prejudicou também, fala: eu não gosto de você, eu não vou te ajudar, eu não vou fazer nada por você. Vou até ler esse versículo, no versículo 43 em diante, ele vai dizer assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
eu vos digo, porém, amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizei, fazei bem aos que vos odeia, e orai pelos que vos maltrata e vos persegues. Então isso vai vir também no julgamento. Só que no capítulo 1, no capítulo 6, no versículo 1, ele vai falar de socorro aos necessitados. Socorro aos necessitados. Agora vamos aqui para o capítulo 6. Ele vai falar sobre o perdão. No versículo 14: porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vossa. Então aqueles que perdoaram assim, vai ficar tranquilo. Mas aqueles que não perdoaram, ele vai dizer no versículo 15: se porém não perdoaste aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará a vossa ofensa. Então vai ser julgado até mesmo nisso. Às vezes a pessoa fala assim, ó, eu não adulterei, né? Eu não me vinguei ali dos meus inimigos, mas a pessoa não perdoou. A pessoa não perdoou. E Tiago vai falar que aquele que tropeçar em um dos mandamentos, em um só que seja, já transgrediu toda a lei. Toda a lei. Então, voltando aqui, ele está falando assim, ó, do perdão. Tem pessoas que têm que perdoar, né? Porque naquele dia ele deixa bem claro: se porém não perdoaste aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará a vossa. Então, se a pessoa não perdoa, Deus também não vai perdoar. Deus também não perdoa. Agora aqui, eu gosto desse texto aqui no capítulo 7, que ele vai dizer sobre o julgamento, sobre julgar. No capítulo 7, versículo 1: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgaste, sereis julgados, e com a medida com que tiveste medido, vos hão de medir a vós. Aqui ele está falando, sabe de quem? Daqueles hipócritas, fariseus, que sempre está dentro da igreja, sempre, toda a igreja. Se eu não estou falando essa aqui, eu creio que não, mas está. Aquela pessoa que, por exemplo, ela não se converteu, não largou o pecado. Às vezes a pessoa trai o marido, aí está na igreja, aí Deus não mostra, está em oculto. Às vezes a pessoa dá em cima de membros da igreja, aí entra uma outra pessoa, essa pessoa quer julgar, essa pessoa quer julgar a outra pessoa, fala assim, essa está no erro. Então é isso que Jesus Cristo está dizendo para essas pessoas que gostam de julgar outras pessoas, né? E não tirou a trave do olho. A trave do olho, olha aqui, ó, no versículo 3, ele vai dizer assim: porque que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, quando você tira aquilo que você sabe que você está no erro, no pecado, aí sim a palavra fala, aí você pode tirar o cisco que está no olho do irmão. Você vê que em Romanos capítulo 2, Paulo ele vai dizer que aqueles que julgam estando no mesmo pecado não vão fugir da mão de Deus. Ele fala, como você sendo mestre, como você pensando que conhece a palavra, você fala para não adulterar e você está no adultério, você fala para não roubar e você está roubando, né? Então o julgamento vai vir também, e não para por aí. Aqueles que causam escândalo, Lucas capítulo 17, tem pessoas que entram na igreja para causar escândalo. Lucas capítulo 17, versículo 1.
discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenininhos. Então tem pessoas que causam escândalo. Tem pessoas que, por exemplo, faz tropeçar outros pequenininhos, outras pessoas que estão começando na fé, causando escândalo, saindo assim, ó, tá na presença de Deus, depois sai e fica falando: não, essa igreja não é de Deus. Está causando escândalo, está fazendo pessoas tropeçar, está fazendo pessoas tropeçar. E a palavra fala: ai daqueles que trouxeram o escândalo, ai daqueles que trouxeram o escândalo. Então naquele dia, assim, vai vir o juízo. Vai vir o juízo. E a palavra não para por aí não. Por isso que eu gosto de pregar assim, porque nos traz uma reflexão. Igual eu disse, não é porque as pessoas estão sendo abençoadas que estão sendo aprovadas. Mateus capítulo 7, versículo 22, eu dei provas disso. E muitos me dirão: expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, que vós praticais a iniquidade. Então nós vamos prestar conta até mesmo do que falamos. Vamos em Mateus capítulo 12. Versículo 36. Vai dizer assim: mas eu vos digo que de toda palavra ansiosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenados. Então no dia do juízo nós iremos prestar conta de toda a palavra que a gente está lançando. Igual eu disse, quem está no Espírito Santo não fica falando besteira. Quem está com o Espírito Santo, quem está com a presença de Deus, não fica. Sempre toma cuidado com as palavras. Não amaldiçoa mais, abençoa. Então no dia do juízo nós vamos prestar conta. Mas Jesus Cristo, ele vai mais além. Mateus capítulo 15, olha o que ele vai dizer. Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Então ele está dizendo assim, ó, que da boca procede o que vem do coração. Mas o que sai da boca procede do que vem do coração, e isso contamina o homem. Então entenda assim, ó, às vezes, por exemplo, quando você é provocado, alguém te irrita, alguém irrita você, automaticamente a raiva vem aqui no coração. Vem ou não vem? Vem, todo mundo vem. A raiva vem no coração. Você fica irado aqui no seu coração, você sente seu coração assim, angustiado. E aí, por exemplo, se você estiver na raiva mesmo e não estiver no espírito, o que vai acontecer? Você vai falar tudinho que está ali. Igual assim, quando você está, vamos dizer, andando na carne. Você está andando, você vê uma pessoa bonita, vem aquele desejo assim no coração. E aí, o que você acaba fazendo? Você acaba pensando. E às vezes você acaba até falando. É isso que Jesus Cristo está falando, que o que sai da boca vem do coração. Tanta raiva, assim, tanto os prazeres da carne. Então por isso que você tem que tomar um grande cuidado com isso. Um grande cuidado com isso. Vem os maus pensamentos, porque vem do coração. Vem do coração, e você tem que tomar um grande cuidado com isso. Então, ó, você tem que tomar cuidado com o que você está falando, porque naquele dia nós vamos prestar contas. O que a gente anda falando. Além disso, ó, eu vou finalizar também
Evangelho de Mateus capítulo 25, que vai falar das obras. Das obras que também iremos prestar conta. Mateus capítulo 25. Você vê que ele vai dizer assim, que ele teve fome, sede, e não deram para ele de beber, nem o de comer. Ele andou preso e não foram visitar. No versículo 31 em diante, Mateus capítulo 25, versículo 31. E isso que eu falo assim, às vezes as pessoas assim tem assim, ó, no coração, assim, ó, a palavra tem que falar comigo, assim, para me sentir aquela, assim, mas a palavra em Hebreus capítulo 4 vai falar que ela veio assim para dividir, assim, a alma do corpo. Ela veio assim para nos confrontar, né? Para nos ali fazer andar conforme a palavra de Deus, né? Conforme a palavra de Deus. No versículo 31, Mateus capítulo 25, versículo 31, vai dizer assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim me fizeste. Então ele está falando de obras. O que você tem feito assim pela obra de Deus também? Então nós iremos prestar conta, até mesmo sobre as obras. E aqueles que não fizeram nada, ele vai dizer essas palavras aqui no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu e não me visitaste, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu e enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequenininhos, a mim o deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a palavra de Deus é para isso, para nos convencer do erro, para nos convencer do erro. E se a gente se arrepende do pecado, né, é onde que o pecado é perdoado, é onde que nós somos aceitos. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada, assim, falando sobre o pecado, ensinando as pessoas a andarem no caminho do Senhor.
Porque quando a pessoa ouve essas palavras e ela se identifica em algum erro, ela pede perdão para Deus e Deus perdoa. Mas como ela pode pedir perdão se às vezes ela não sabe o seu erro? Você consegue entender isso? É igual, vamos dizer assim, João Batista falando com Herodes. Herodes estava ali, e ele vai falar: não é lícito pegar a mulher do seu irmão. Automaticamente, aí vai caber a ele escolher qual é o caminho que ele tem que andar. Você vê aqui Jesus, que Deus vai falar sobre o atalaia. O atalaia, ele é feito ali para anunciar quando o adversário está vindo, para que o povo ali não morra, que eles sejam avisados ali para eles não morrer. Assim é o atalaia pregando a palavra de Deus. Ele avisa: ei, isso é errado, você tem que acertar isso. E quando ele avisa, o sangue dessa pessoa não cai nele. Quando o atalaia não avisa que está vindo o adversário e o povo é pego ali de surpresa e é morto, o sangue cai sobre ele. Então, por exemplo, por isso que tem que pregar o verdadeiro evangelho. Se você para analisar, Jesus Cristo, ele começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Então muitas pessoas assim, elas não estão dando valor para isso. Assim, buscar assim a palavra, buscar andar conforme a palavra, porque elas têm no coração que Deus é amor, Deus é justiça, e é necessário a gente acreditar, a gente andar conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Igual eu citei aqui, 1 João capítulo 2, versículo 4. Vou pedir para a Denise só ler nessa tradução, Denise, sua, que eu não trouxe a minha tradução aqui, a linguagem de hoje. Não, mas tem que passar aqui para finalizar. Isso é sério, meus irmãos. Isso é sério. Eu trago mensagem de bênçãos, de fé, de ânimo, mas eu preciso trazer assim essa palavra para os irmãos temer mesmo, porque o juízo está vindo. 1 João capítulo 2, versículo 4. Se alguém diz: eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então a pessoa fala: eu creio em Cristo, mas se ira fácil. Eu creio em Cristo, mas está na fornicação. Eu creio em Cristo, mas está no adultério, está traindo a esposa. Eu creio em Cristo, mas está se vingando das pessoas. Eu creio em Cristo, mas está pedindo para Deus matar lá as pessoas que está perseguindo. Eu creio em Cristo e não sabe perdoar. Eu creio em Cristo e gosta de julgar as pessoas sem tirar a trave do olho. Eu creio em Cristo e fica causando escândalo. Está longe, não conheceu a palavra. Você entendeu isso? É de assustar. Porque naquele dia, imagina ele abrindo o livro da vida e falando: aqui eu estou falando algo que dá para a gente se arrepender e ser aceito. Mas imagina naquele dia que não tem mais para onde voltar, as horas já pararam. E ele abria assim e fala assim: olha, você não soube perdoar. Você não soube perdoar. Você não soube perdoar. Porque pode passar céus e terra e a palavra dele não há de passar. Ele trazer assim aquilo que está em oculto. Porque eu falo assim, uma pessoa que está em espírito, ela não vai assim ficar se irando contra o irmão, não. Mas tem pessoas que Deus, ele sabe que ela se ajunta perto, mas é falsa, quer prejudicar o irmão, tem a ira, a raiva, assim, está só esperando uma oportunidade para prejudicar o irmão. E naquele dia, nada que está em oculto, Deus, ele vai sondar o seu coração e o meu coração, e ele vai falar assim: ó, você agiu de falsidade, você prejudicou o seu irmão, você não fez conforme a minha vontade. E eu falo assim, isso é assustador, porque se o nome não estiver no livro da vida, se ele fechar e falar assim, ó, seu nome não está no livro da vida, esquece. Eu não vou falar de um sofrimento que eu falo, nem Jó passou. Então, meus irmãos, eu peço para os irmãos assim, ó, buscar
buscar não só estar ouvindo, é isso que Tiago também vai dizer, não ser apenas ouvidores, mas praticantes da palavra, temer. É isso que também Salomão está dizendo. Salomão está dizendo, de tudo que você tem ouvido aqui, se você está ouvindo o verdadeiro evangelho, teme a Deus. Eu falo assim, ó, se Deus pegar e falar assim, ó, vamos escolher, qual é o nome do irmão que está do seu lado aí, Fabi? Wilson. Assim, ó, é isso que eu falo assim, se Deus pedir a sua alma hoje, o que você vai ter para oferecer para Ele? Quais as suas obras, né? O que você fez ali, né? Assim, para prestar para Ele, né? Então é isso que eu falo assim. É isso que às vezes eu quero dizer. Às vezes as pessoas dão importância assim para os bens materiais, para a família, e esquece de estar ouvindo a palavra dele. Igual assim, de tudo que você tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E como você vai guardar se às vezes você não lê, se às vezes você não vem para a igreja? Como você vai guardar se às vezes você não conhece? Você entendeu? Então isso nós temos que trazer para as nossas vidas. Devemos buscar, e eu falo assim, buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o coração, né? Jesus já fala, Deus já fala que não é fácil você buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. É fácil achar Deus? Porque buscar de todo o coração, meu irmão, não é fácil não. Você buscar Ele de todo o coração, Então é isso que eu quero trazer para os irmãos. O fim é guardar o mandamento. Você vê que Paulo, ele vai dizer, combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Então é isso que eu quero trazer para os irmãos. Olha, confia, isso é fé. Isso é fé. Fé é você confiar, fé é você estar na presença dele, fé é você ouvir a palavra dele e falar assim, meu, isso eu não quero mais. Porque é suicídio quando a pessoa ouve a palavra de Deus e continua no erro. E continua ali no erro. É suicídio. Porque Deus, ele não é um homem, Ele é Deus. Você entende isso? Ele é Deus e Ele vai ali, igual Ele falou, pode passar céus e terras, minha palavra não há de passar. Você vê que Ele vê no Novo Testamento, Ele vê um rapaz, fala, segue-me. Ele fala assim, deixa eu enterrar os meus pais. Deixa os mortos enterrar os mortos, não há mais tempo. Você vê, e segue-me. Você entendeu? Então é isso que eu quero trazer para os irmãos, né? Mas para a gente temer, a gente tem que conhecer quem é Cristo. Cristo, Ele é amor. Ele é amor, que Ele veio assim, olha, nós somos aceitos. Gentios, nós somos os gentios. Nós somos aceitos através do sacrifício de Cristo. A promessa se cumpriu. Por isso que a palavra fala, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Mas agora, você vê que Ele fala assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então agora cabe a gente fazer assim, guardar a palavra dele. Igual a Denise disse, aquele que diz que conhece Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Então, ó, meu irmão e minha irmã, olha, passa céus e terras, mas essas palavras não há de passar. De tudo que você tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque naquele dia, igual Salomão, Paulo também vai dizer, ele vai trazer tudo que está ali, ó, em oculto, coisas boas, coisas ruins. Então, esta é a palavra, e vamos fazer coisas boas, andando no caminho do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Podem ficar de pé. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno seu Salvador? Erga sua mão. Todos aqui já são de Deus? Amém? Então fica firme, meu irmão e minha irmã. Fica firme. Olha, sexta-feira tem a reunião de cura e libertação. Assim, ó, busca, intercede pela sua casa, pela sua família, né? Jesus Cristo disse, aquele que tem sede, vem a mim. Vem a mim. Então busca. Amém? Glória a Deus. Que todo mundo já é de Deus. Amém? Vamos aproveitar
consagrar o dízimo e as ofertas, que todo mundo já conhece a palavra. Hoje eu não vou falar de dízimo e de oferta, não, vou só fazer a oração. Quem for entregar seu dízimo, a sua oferta, erga os céus. O irmão quer fazer o Pix, está nos assistindo, quer ajudar essa obra, é o número do meu celular, já cai direto na conta, é 011 960 39 7673. Vou repetir: 11 960 39 7673. Amém? Erga os céus, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor irá fazer. Pai, eu oro pela vida de cada dizimista, de cada ofertante, que o Senhor venha abençoar mais e mais e mais, Pai, a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é assalariado, que o Senhor venha abençoar mais, Pai, que ele venha ser promovido, em nome do Senhor Jesus. Aquele que tem o seu comércio, o Senhor venha enviar mais clientes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aquele que tem uma causa na justiça, um benefício para sair, aposentadoria, aquilo que é de direito do teu servo e da tua serva, que venha sair, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aquele que está desempregado, abre essa porta, Pai, em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus, pode colocar na arca. Quem quiser usar a maquininha, está com a diaconisa Cris. E é isso aí, meus irmãos. Os irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoe, toma posse dessa palavra e até sexta-feira. Amém? Meus irmãos,